Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje um programa especial, gravado no Colégio Berlar São Pascoal, em Belo Horizonte, para discutir sobre a participação dos jovens na construção da democracia brasileira. Nesse 4º ano do programa Conversando Direito, vamos gravar alguns programas especiais, indo ao encontro das pessoas para produzir aquilo que nós queremos, que é a educação para a cidadania. Conosco está aqui a diretora do Colégio Berlar São Pascoal, Eliene Carvalho. O colégio é integrante da Congregação das Irmãs do Sagrado Coração de Maria e, portanto, é uma grande honra e eu agradeço muito à congregação a oportunidade de gravarmos aqui hoje. E como o assunto é jovens e a construção da democracia, nada mais certo do que convidar os alunos, os jovens, para participar desse programa conosco. Então estão aqui a Júlia Rezende, uma garota de 18 anos, aluna do 3º ano, o Diego Nascimento, de 17 anos, também aluno do 3º ano, a Yaci Santana, de 15 anos, aluna do 1º ano, e o João Igor Drummond, que também é do 1º ano. Muito obrigada por vocês participarem conosco desse programa. E para nos ajudar a compreender melhor, está aqui um cientista político, o Dr. Sabino Fileuri, que vai nos ajudar a compreender melhor como é que essa juventude pode aprimorar e aprofundar a democracia no Brasil. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Bom, vamos lá então. Eliene, nós observamos que existem pilares deste colégio que são a verdade, a justiça, a fraternidade e o amor. Eu gostaria que você nos dissesse, pela sua experiência como diretora e educadora, qual o papel da escola na promoção da educação ético-política desses jovens? Bem, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, a congregação das Irmãs do Sagrado Coração de Maria, Colégio Berlar São Pascoal, com 74 anos de existência. Muito obrigada pela oportunidade de trazer os nossos educandos, que responde muito a essa sua pergunta. Esses pilares vão de encontro a uma proposta das irmãs, que trouxeram para o Brasil, de trazer não só para a educação, mas para os projetos sociais, a oportunidade de que o educando faça parte da sociedade em que vive como um agente transformador desta sociedade. E para isso esses pilares são muito bem trabalhados por os nossos educadores através de um processo de mediação desse conhecimento e essa transformação. Hoje aqui esse projeto nos remota a dizer que vem de encontro a esse belo trabalho que estão bem arraigados nesses valores. Entendi. Doutor Sabino, nós estamos passando por um momento especial no Brasil, eu acho, desde junho de 2013, as pessoas foram às ruas, jovens, velhos, todas as pessoas com o objetivo de demonstrar um desejo de mudança. E os jovens também foram protagonistas também desses movimentos. Eu pergunto ao senhor, como é que pode se dar essa participação política, especialmente dos jovens? Bom, a participação política, principalmente dos jovens, mas de todas as outras pessoas, ela acontece numa democracia em 2 momentos distintos e de 2 formas diferentes. Na hora das eleições, vocês têm que fazer uma boa escolha, bem informada. Isso é extremamente importante, que vocês sejam conscientes na hora do voto. Mas ela não se esgota na hora do voto. O acompanhamento da ação dos políticos, a fiscalização, a manifestação, isso permanece durante os 4 anos de um mandato. Então, o que há de novo e que é de muito interessante acontecendo é que aquele momento inicial que acomodava as pessoas, ele está sendo superado. Essa participação nas ruas mostra que nós estamos mais atentos ao que está acontecendo. A juventude é inquieta por essência, Os jovens querem mudanças, os jovens sempre são aquilo que move a sociedade para frente. E hoje eu vejo assim, com extremo otimismo essa participação dos jovens nesse processo de mudança, de acompanhamento, de inquietação. Espero que continue assim cada vez mais. É isso mesmo.
Mas a gente ouve dizer que o jovem não gosta de política, que política é chato, que as pessoas não têm interesse. Eu queria saber a opinião de vocês. É isso mesmo? O jovem não se interessa pela política? O que é a política para o jovem, afinal? Bom, eu creio que é um pouco paradoxal, porque, de certa forma, eu conheço muitos jovens que não se interessam nem um pouco por política, mas como a gente vê nas manifestações, são eles que tomam a frente dessa participação democrática das mais importantes, que é a manifestação nas ruas e mais. Mas eu creio que para o jovem a política está na promessa. Né? Ele vai ver o desenrolar da política que ele faz agora, que ele participa agora. Ele vai ver ainda muitos outros partidos que vão vir, muitas leis vão vir. Para ele a política, na minha opinião, é a promessa do futuro. Do futuro. Júlia. Bom, eu concordo com o que o Diego disse em relação o que é a política para a gente, mas eu também acho que a política não é só a parte da administração pública, mas também eu acho também que é o diálogo, a conversa, como esse momento, esse debate que estamos tendo agora, e também, por exemplo, a conversa que eu tenho com a minha mãe, não só a administração pública, vai além disso. Entendi. E a Cir, quer falar? Bom, eu acho que a política, igual o Diego e a Júlia falaram, é algo que nós temos que participar, mas as pessoas acabam colocando a política como corrupção e elas acham que todos os políticos são iguais e acabam julgando a política de uma maneira errada. E elas acabam não entrando muito bem. Então, eu acho que os jovens, atualmente, eles têm que, por eles são o futuro do país, eles têm que entrar mais a fundo nesse assunto para poder ampliar mais e ter maior conhecimento, porque o nosso futuro está na mão de todos os jovens. João. A política de hoje é muito importante para nós, mas hoje em dia os jovens só estão pensando que a política é o voto, mas não é, porque o que estamos fazendo agora é uma forma de política. Então, os jovens deveriam ser mais ativos na política do Brasil. Entendi. Doutor Sabino, como fazer então para despertar a consciência desse jovem que ainda está apático, que acha que a participação dele não terá relevância? Como fazer para criar uma nova consciência cívica no país? Bom, primeiro, o próprio processo, o exemplo que é dado por aqueles que são mais ativos. Uma coisa interessante, não é uma característica do jovem ou do idoso ser ativo ou não politicamente. Na realidade, as pessoas que se interessam por política são minoria no mundo inteiro. Na América Latina inteira, todas as pesquisas mostram que o interesse político não passa de 10% da população. Isso é normal. Só que aquelas pessoas que, estes 10%, sejam jovens, sejam adultos, sejam idosos, eles têm uma grande responsabilidade, que é exatamente de conduzir o grupo maior, mostrar para as outras pessoas a importância da política. Agora, sem a ilusão de que todos irão participar politicamente, todos irão ter a mesma atitude política. Quem tem este interesse tem o dever de ajudar aqueles outros no momento da discussão, da orientação. Mas sem a ilusão de que todos vão ter o mesmo tipo de atividade, o mesmo tipo de atuação política. É porque é uma questão de vocação também, né, doutor Sabino? Interesse, não é todo mundo que gosta de música, não é todo mundo que gosta de futebol, então as pessoas são diferentes. A diferença da política é que a política é a nossa vida o tempo todo, é a organização da sociedade, é a convivência com o outro. Um filósofo antigo, Aristóteles, dizia que o homem é um animal político por excelência. Esse político quer dizer polis, cidade. A política é a vida na cidade, é a convivência harmoniosa, a convivência dentro de regras, o respeito ao outro. Então, essa é a essência da política. Não é só o voto, não é só a manifestação, é a boa convivência com o outro. Daí a importância de sabermos escolher bem, né? Porque são essas pessoas que, afinal, vão construir, não é, as diretrizes para a nossa vida. Importante. Bom, os alunos aqui tiveram o interesse em participar de um projeto que se chama Parlamento Jovem. Então, ao que parece, eles estão dentro dessa linha aí dos 10% que o doutor Sabino falou. Eu queria ouvir de vocês o porquê desse interesse. Eu quis participar do projeto Parlamento Jovem, pois eu era muito leigo na política, no assunto político. Então, com o Parlamento Jovem, afloram os nossos conhecimentos. Por isso que eu tive interesse em entrar. Para se preparar para o voto. Muito interessante. Deu muita importância àquilo que, de fato, é o ápice, né, do exercício da cidadania.
E você, Yaci? Bom, eu quis participar porque eu acho que, igual eu já tinha dito antes, que o futuro está nas nossas mãos e a gente está na rua, a gente vê o que acontece, a gente tem o poder da voz e eu acho que eu queria mostrar um pouco a minha opinião, o que deveria melhorar e ver se as pessoas concordam comigo também. Interessante. Bom, eu sempre tive um pouco de interesse em política e participar do projeto do Parlamento Jovem é não só ler a política distante, mas fazer política, como visitando a Assembleia, então eu acho que é um projeto para ficar mais dentro da política. Bom, como todos disseram, né, eu concordo com eles. E, assim, eu acho que a participação do Parlamento Jovem, para tanto os jovens quanto toda a população, é importante, porque, pelo menos para os participantes do Parlamento Jovem, a gente tem uma oportunidade de estar ali no meio do plenário, estar participando, tendo a chance de propor propostas que possam mudar, né, o que a gente quer para o futuro. A gente tem essa oportunidade através disso. Pode ser aprovado ou não, mas, de uma certa forma, é uma participação. É bom eu poder pensar e falar assim, eu consegui, sabe? Eu tentei participar e tentei mudar. É uma oportunidade que a gente tem. Não é todo mundo que tem ou tem interesse de poder participar disso. É verdade. E nós sabemos que o tema deste ano, nesse projeto, é segurança pública e direitos humanos. Nós temos um índice aqui muito negativo. Houve um aumento do número de homicídios de 52% na última década. O Brasil é o 11º país mais violento do mundo, num ranking de 133 nações. Então, rapidamente, porque nós não temos muito tempo, qual foi a reflexão que cada um de vocês fez sobre uma possível contribuição para melhorar a questão da segurança e dos direitos humanos? Bom, eu acho que todos nós aqui concordamos das inúmeras palestras que visitamos, é que a resolução desse problema se encontra na educação. A educação é o principal meio para resolver o problema da violência do Brasil e que ela é o braço do Estado para regular a população de maneira que ela não vai se tornar violenta no futuro. Mas é um processo lento e que muitos parlamentares não estão dispostos a entrar nele de cabeça para conseguir resolver o problema da violência do Brasil. Mas principalmente a educação é a solução. E assim, quer falar? É uma coisa que a gente discute muito, porque a gente não adianta nada cortar o problema do que está acontecendo. Nós temos que cortar na raiz, porque é de lá que pode partir outros princípios para poder acontecer. Então a gente olha muito, a gente criou vários projetos de palestras, de programas sociais, para poder melhorar a condição criminal que está. Entendi. Então, nós vamos agora para um pequeno intervalo, nós voltamos já já. Fique conosco num programa especial sobre jovens na participação e no aprofundamento da democracia brasileira. Estamos de volta na gravação de um programa especial do programa Conversando Direito, que está entrando no seu 4º ano e debatendo a participação dos jovens no aprofundamento e no aprimoramento da democracia brasileira. Estão aqui conosco o cientista político, Dr. Sabino Fleury, a diretora da escola, doutora Eliene Carvalho, e os estudantes Júlia, Diego, Yaci e o Igor. João Igor. Bom, vamos falar, doutor Sabino, a respeito do voto aos 16 anos. Muitas pessoas criticam isso e até na discussão da questão da maioridade penal falam se o jovem pode votar porque ele não pode ser criminalizado. Eu gostaria da sua opinião sobre o jovem está apto a votar aos 16 anos? A pergunta é interessante, né? Não é todo adulto que está apto para votar também não. Se nós partirmos por esse tipo de raciocínio, nós vamos ter que cortar metade da população brasileira de voto. Essa pergunta não procede desta maneira. Todas as pessoas erram na hora de votar. Aliás, não existe voto certo, as pessoas votam de acordo com as suas convicções. A questão do voto aos 16 anos, ela é minoritária no mundo. O Brasil é exceção. Apenas 5 ou 6 países têm voto aos 16 anos. Brasil, Áustria, Cuba, República Dominicana. O padrão é o voto aos 18 anos. E a exceção mais alta
São meia dúzia de países no Oriente Médio que têm voto aos 21 anos. Mas o caminho é o voto aos 16 anos. A mudança é lenta. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde o voto é aos 18 anos, existe um imenso debate que pode ser pesquisado pela internet a respeito da questão da redução da maioridade para votar. Em alguns países da Europa, a Alemanha, por exemplo, já é possível o voto aos 16 anos em eleições municipais, mas não chegaram às eleições nacionais. Eu, pessoalmente, acredito que o jovem bem informado, o jovem pode perfeitamente votar aos 16 anos de idade. Gosto mais, inclusive, da regra nossa, que é facultativa. Eu não gosto de voto obrigatório para ninguém. Mas o voto facultativo traz para a participação política aquelas pessoas que têm mais interesse e mais informação. É o caminho, né? Não é o que é ainda o mais comum no mundo, mas eu acredito que daqui a alguns anos o mundo vai caminhar para os 16 anos também. E a opinião dos jovens sobre o voto aos 16 anos? Eu queria ouvir. O senhor disse que a maioria dos países estão caminhando para uns votos de 16 anos e que os jovens teriam que ser bem informados em relação ao voto. Só que eu não vejo isso na realidade brasileira. Eu vejo que a maioria dos jovens que votam aos 16 anos ou não votam, deixam de votar, né? Quando eles votam por influência dos pais, pela influência dos professores, pelo ambiente que eles vivem. Não porque eles realmente acham que aquele candidato é o mais importante, mais adequado. Então, assim, acho que para ter esses votos de 16 anos, o adolescente, o jovem, teria que ser bem informado. E que a gente vê que a maioria não é. Então, acho que no caso do Brasil, eu não acho que seria a melhor opção enquanto não tiver essa consciência política realmente. Quer falar? Não? É assim, João? Quer falar? Para mim, como ele falou, o voto aos 16 anos, para mim seria muito importante, porque o adolescente em si, aqueles bem informados, poderiam ter, como posso dizer, mais um peso a mais para poder votar. Então, isso seria muito importante para a sociedade hoje em dia. Fazer um comentário? Claro, perfeitamente. Tá? Tem um poeta espanhol que eu gosto muito que se chama Antônio Machado. Ele tem um verso dele que fala que é caminhando que se faz o caminho. Então, a ideia de se esperar que se tenha consciência política para que se você tenha a prática de voto, ela tem esse problema. Quando é que vai ser o momento adequado em que o jovem será consciente, a maior parte dos jovens serão conscientes, então eles terão a possibilidade de votar. Na realidade, nós estamos num caminho. Votar faz parte, votar errado faz parte, inclusive, de um aprendizado. Vamos chamar o errado em termos. Votar talvez no candidato que não seja mais adequado, ou o candidato que talvez te decepcione depois, faz parte do projeto, do processo de aprendizado, para que da próxima vez você se informe mais. Então, pensa nisso, reflita comigo. A prática muda a sociedade. Então, talvez o caminho do Brasil seja um caminho bem adequado. Agora, votar certo ou votar errado, eu vou insistir. Não é faculdade, não é prerrogativa do jovem votar desinformado, votar errado. Se você perguntar para a maior parte da população brasileira, ela não se lembra em quem votou nas últimas eleições. Isso é normal. E não é só o Brasil, não. No mundo inteiro é assim. Tá? O problema é outro. É ter instituições que funcionam, ter acompanhamento do que está sendo feito e ter a possibilidade de manifestar o descontentamento. O país que não tem a possibilidade de manifestar o descontentamento não é uma democracia. Pois é. Doutor Sabino, vamos falar um pouco sobre a consciência cívica do brasileiro. Nós sabemos que a corrupção não é um atributo exclusivamente do brasileiro, é uma questão que está no mundo inteiro. Mas nós temos também a nossa origem, os vícios políticos que vieram do passado, da nossa colonização, da dissociação que sempre houve entre o Estado e a nação, da dificuldade que as pessoas têm em se apossar daquilo que é coisa pública. Ou seja, eu acho que nós precisamos, de uma certa forma, reinventar a nossa cidadania, deixando para trás o que era ruim, estabelecendo uma nova forma de enxergar o civismo. Eu pergunto, senhor, como mudar essa consciência cívica? A parte imediata é o seguinte, é fazer com que as instituições funcionem. O desvio de dinheiro público, a corrupção, isso não é política, isso é crime, isso é coisa de cadeia. É punição para aquele que fez isso. Esse é o primeiro e simples passo que tem que ser dado. Quando você tem uma sensação de impunidade, a impunidade, o crime só aumenta. Esse é o primeiro passo.
Mas, a partir daí, fazer com que todas as outras instituições funcionem, com que a imprensa livre funcione, fazer com que o parlamento funcione, fazer com que as escolas, os governos sejam responsáveis. Nós temos elementos para isso. Não é fácil, não se faz isso de uma hora para outra. Nós temos essa herança que vem desde a carta de Pedro Álvares Cabral, onde o ilustre pediu um emprego para o cunhado. Né? Então, isso é antigo, muito antigo. Mas eu vou voltar a insistir. Eu sou otimista. Eu confio nas instituições brasileiras. E nós temos uma ansiedade muito grande. A nossa democracia atual tem 20 anos, é muito curta. Nós precisamos deixar isso amadurecer mais, mas de forma alguma nós podemos ser coniventes com aquelas pessoas que cometem crimes. Isso é diferente, isso não é política, isso é Código Penal, cadeia. Pois é, mas aí muita gente fala do jeitinho brasileiro, das pequenas corrupções do dia a dia. Será que a gente precisa, claro, como o senhor falou, as instituições têm que ser fortes, cumprir o seu papel, mas será que precisa de uma reflexão também? A hora que você deita no travesseiro, você fala assim, como é que eu sou como cidadão? O senhor acha isso importante? A política está sentada sobre a ética e sobre a moral. A política não está dissociada da ética e da moral. Não existe uma ética na política e uma ética na sociedade como se fossem coisas dissociadas. Dá um exemplo. Semana passada eu estava numa fila da CEMIG para resolver um problema de conta de luz. Um sujeito passou na frente com uma bengala, com uma muleta, como deficiente. É claro, ele podia passar na frente como deficiente. Passou e eu fiquei mais ou menos meia hora esperando. Quando ele estava descendo a rampa do prédio da CEMIG, depois de ser atendido, ele só não estava com a muleta nas costas porque ia ficar muito feio. Eu fiquei com dó quando ele caminhou, mas ele usou a muleta para passar na frente dos outros. Isso é comum na nossa sociedade. É a pessoa que não passa mais na frente do outro na fila do banco, mas entrega a conta do outro para pagar, ou para pagar a lanchonete. Paga para mim aí, depois eu te pago. Isso é muito comum na nossa sociedade. Mas este não é um problema político, esse é um problema ético, é um problema de comportamento, aquilo que a gente aprende na família, na escola e no dia a dia. Enquanto nós tivermos essas pequenas transgressões, nós vamos nos sentir à vontade com as grandes transgressões também. É extremamente difícil mudar, mas essa é a nossa realidade. Eu queria só completar uma coisa que o doutor falou, que o Leandro Carnal tem uma frase fantástica que é assim, Brasília não é um mundo paralelo colonizado por alienígenas. Ela é o reflexo da sociedade brasileira. Esse tipo de corrupção, apenas em última instância, eles chegam no poder. Eles sempre começam nas bases da sociedade, na ética da sociedade. Pois é, doutor Sabino. Antigamente a gente tinha as aulas de moral e cívica. Então nós precisamos formar o cidadão para que, numa escala crescente, os 10% que o senhor disse, os interessados que ocupem cargos públicos, tenham essa formação moral, como são os pilares aqui do colégio, não é, de vocês. Como fazer isso? O papel da escola é muito importante, o papel da família é muito importante. Eu tive aula de moral e cívica, muito tempo. Tive aula de moral e cívica com bons professores e com péssimos professores. Tive aula com o coronel do Exército, tive aula com o Frei Hilário no Colégio Santo Antônio. Então, são coisas completamente diferentes. Na realidade, o que nós temos é que ter uma educação de qualidade, não apenas na moral e cívica, mas nas aulas de história, na convivência com os professores, na convivência com a família. E, ao mesmo tempo, nós não podemos ser coniventes com nós mesmos quando nós ficamos tentados a fazer as nossas pequenas transgressões. Todos nós somos tentados o tempo todo. Está na fila grande, você fica tentado a passar na frente, fica tentado a avançar um sinal, isso é absolutamente normal. Mas se nós nos policiarmos e evitarmos isso, talvez nós possamos contribuir também para que a coisa melhore um pouco. Eu estou torcendo por um pacto social do marco zero da reconstrução da cidadania brasileira. Eu acho que isso vai acontecer porque as pessoas foram às ruas e elas querem isso. Nós precisamos apenas de lideranças que possam promover essa grande mudança de paradigma que nós temos. Bom, agora eu gostaria de abrir essa pergunta para todos, aqueles que quiserem responder. E aquele jovem que é interessado pela política, que quer participar, mas não sabe como? Como fazer? Ou ele pensa, como você falou, todos são iguais na política. O que a gente poderia dizer para esses jovens? Está aberta a pergunta. O que você fez? Para melhorar. Você sempre se sentiu interessado pelo tema. Qual foi o seu caminho?
Bom, o meu caminho foi sempre a pesquisa, o jornal, sempre com a visão consciente, de centro, nunca tomando um partido. E acabou que surgiu essa oportunidade de participar do Parlamento Jovem, mas há outros meios também, como a manifestação, estar presente. E as redes sociais são uma ótima maneira de se aliar à política brasileira. E eu acho que assim, a pesquisa, a leitura é indispensável para estar presente na política brasileira. Entendi, doutor Sabino. Existem níveis de participação. No primeiro nível, o pior de todos é aquela pessoa que não quer saber de política, detesta política, então vamos deixar para ele de lado. Mas você tem um nível de informação do cotidiano, que você pega pelos telejornais da televisão, pelos jornais escritos. Depois você tem um nível maior, que é aquele que você participa ativamente, pode ser por petições via internet, por acompanhamento mais direto. E num último nível você pode se filiar a um partido político se você considerar que isso é adequado, né? O principal é que você veja exatamente qual é o nível que você quer participar, mas que, de preferência, não se aliene completamente da atividade política. Acompanhe o que está acontecendo neste país, porque a atividade política tem influência direta no seu dia a dia. No momento em que você tem uma crise política, você provavelmente tem uma crise econômica, e as duas coisas são indissociadas. Esse tipo de conhecimento as pessoas podem ter, não é difícil de ter. Agora, a filiação a um partido político, se apresentar como candidato, aí já é sempre uma minoria que faz isso. Eu acho que conhecimento, informação, conversar com as pessoas, não se alienar, isso é uma maneira excelente de começar a se interessar pela política. E depois, quem se interessar mais, um exemplo desse processo do Parlamento Jovem, que já existe há mais de 10 anos, é excelente, porque forma um grupo razoavelmente grande em toda Minas Gerais de pessoas, de meninos que têm interesse pela política. Muito bem, o nosso programa chegou ao fim. O papo foi muito bom, não é isso? Eu agradeço ao colégio, às irmãs da congregação. Muito obrigada, doutor Sabino, mais uma vez, pela sua participação, aos jovens, parabéns pelo interesse, continuem firme. E o programa Conversando Direito termina aqui, agradecendo àqueles que ajudam ao projeto Daime Almas. Até o próximo programa Conversando Direito.